Com grande alegria nos reunimos nessa segunda-feira. Que dia é hoje? 3, né? 3 de fevereiro. Todos os anos tem essa sequência maravilhosa. Ontem, dia 2, caiu no domingo, mas a festa era tão grande que até sobrepõe o domingo, não é? Não celebramos o quarto domingo do tempo comum. O que nós celebramos? A festa da apresentação do Senhor Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. E hoje a igreja se veste de vermelho, isso é opcional, não é? Já que estamos aqui a celebrar uma memória facultativa, mas graças a Deus escolhemos estar aqui em celebração, em nome de um grande santo. Antes de comentar as leituras, que são belíssimas, extensas e riquíssimas, vamos falar um pouquinho de São Brás. Talvez não seja do conhecimento de todos nós católicos, alguns pormenores, alguns detalhes da vida de São Brás, que eu considero importantíssimos. Eu não, né? A igreja considera, tanto que elevou ele aos altares, e desde a antiguidade, não é? Porque São Brás viveu lá pelo ano 300, quer dizer, antes de Santo Agostinho. É antigão o São Brás, mas a memória dele continua e continua mais viva do que nunca, não é? Tanto que nós estamos aqui para receber a bênção das velas de São Brás, a bênção de São Brás. Sabiam, por exemplo, que São Brás era um bem-sucedido médico? Era médico e deixou o exercício da profissão de médico, a medicina, portanto, para se tornar padre. Antes disso, decepcionado com as coisas que acontecem, e não é novidade, desde aquele tempo acontecia, e ele disse: não quero mais ser médico não. Com certeza devia ter corte de fila, né? Devia ter influência para os mais abastados, coisas e tal. Fraquezas humanas que acompanham todos os tempos. Muito bem. Ele se retirou e foi morar numa gruta, como eremita. Mas a procura a ele, devido à sua fama de santidade, era grande. E eles pediam: nossa, por que você não volta para a cidade? Você faz tão bem, você é tão bom aconselhador, tem tanta sabedoria, leva uma vida de oração muito grande, muito pura, poderia ir para o seminário, estudar e se tornar padre. Vencido por tantas propostas, acabou indo, e tudo isso aconteceu. São Brás acabou sendo ordenado diácono, sacerdote, e depois sagrou-se bispo. Muito bem, mas nesse interim, nesse tempo ainda de caverna, um imperador, Licínio, que era o imperador do Oriente, a região onde ele morava, né, da Armênia, e ele era cunhado de outro imperador muito famoso, Constantino, conhece, né? Filho de Santa Helena, que deixou de perseguir os cristãos, mas o Licínio não deixou não. Ó, se o meu cunhado está bonzinho com vocês agora, está permitindo celebrações, não vou permitir não. E numa dessas suas tiranas, buscas de espetáculo, ele mandou os seus soldados ir naquela região daquela gruta, onde tinha muitas feras, leão, tigre e até urso, para pegar essas feras, levar para as arenas, como era costume daquele tempo, né? Prender os cristãos, jogar nas arenas e as feras devorarem os cristãos. Acontece que as feras gostavam muito de São Brás, eram amigas dele, conversavam com ele, era como que um São Francisco de Assis lá do século III, entendem? O que é a graça de Deus? Chegaram lá na caverna os soldados e tinha o leão deitado no colo de São Brás, e tinha tigre ali por perto também, e São Brás coçando a pelagem do tigre, tudo em perfeita harmonia. Os soldados assustados voltaram e falaram para o imperador: ó, não tem jeito de pegar a fera naquela região não. Tem um homem lá na caverna que protege, que é amigo, e eles se ocultaram lá na caverna sob a proteção do tal do Brás lá. O imperador ficou furioso, né? Pegou
mandou prender o homem, prendeu São Brás. Mas a popularidade dele era tanta que não foi dessa vez. Aí seguiram-se os anos, os tempos, ele se tornou padre, depois bispo, e a perseguição não parou. Até que um dia prenderam São Brás. Sabe como é que ele acabou morrendo? Ele foi degolado na sua garganta, lugar que ele mais curou e abençoou. Mas antes disso, teve até uma situação idêntica a um milagre de Jesus Cristo. Jogaram os cristãos em um lago muito fundo, para que morressem afogados. E jogaram São Brás também. E para surpresa de todos, São Brás saiu andando sobre o lago até a margem. Não vai ser dessa vez não. Até que por fim a maldade do imperador venceu e degolou São Brás. Então é muito importante esses detalhes, para que nós permanecemos com essa fé tão viva nos santos e santas da nossa Santa Igreja. E hoje, fazendo memória a esse grande santo, nós o homenageamos lembrando de uma vida tão dedicada, de tanta doação, de tanto comprometimento com a inspiração divina, para que ele, da melhor maneira, servisse a Deus. Muito bem. Olhando para as leituras, nós vemos aqui vários exemplos que não são nem um pouco diferentes das atitudes de Brás, Alguns são bem conhecidos, não é verdade? A primeira leitura vai falar aqui de Sansão, todo mundo conhece, não é? Davi, todo mundo conhece também. O profeta Samuel também. Mas tem alguns aqui que são ilustres desconhecidos, não é? Já ouviram falar, por exemplo, de Baraque? Conhece a história de Baraque? Está aí lição para casa para nós cristãos católicos, Tem na Bíblia. Jefté, se perguntar aqui, sabe a história de Jefté? Todos eles foram muito grandes na prática, na vivência da fé. Outros são meio termo, nem tão famosos, nem ilustres, desconhecidos. Gedeão, por exemplo, e cita vários aqui. Muito bem, tudo isso para terminar dizendo que pela fé tenham recebido um bom testemunho. Então nós podemos compreender uma coisa: o refrão maravilhosamente cantado no Salmo fala de uma força do coração, não é? O cristão é esse, que tem essa força no coração, essa força na vida, essa força para enfrentar toda e qualquer dificuldade. A adversidade não é privilégio para ninguém, ela se mostra, vez por outra, em diferentes áreas da nossa vida, acaba nos pegando, não é? Situações em que ficamos sem chão debaixo dos nossos pés para pisar. E às vezes, muitas vezes, diga-se de passagem, não foram nem provocadas por nós, por nossas atitudes. É a vida. Então, nós precisamos de ter essa força que nos convida o salmista. E essa força tem fonte, uma única fonte, a fonte de São Brás, a fé, a fonte de Davi, de Gedeão, de Samuel, de todos esses heróis da história da salvação. E continuam, se a gente continuar olhando, tão atuais, não é? Podemos olhar no nosso tempo e vemos um São João Paulo II, não muito tempo atrás, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Não nos faltam modelos, não é verdade? Para que vivenciemos de fato, verdadeiramente, corajosamente, a prática da fé, para que tenhamos fortalecido os nossos corações. E assim nós chegamos no Evangelho. Extenso esse Evangelho, Conta essa história de um espírito impuro. Impuro é o contrário de santidade, não é? Toda vez que aparece puros na Bíblia, é sinônimo de santos. Tá, se era impuro, não demorou muito para o Evangelho explicitar que era um endemoniado. E olha o que acontecia com ele. Nós sabemos que nessas situações de possessão, que não são tão frequentes assim, mas quando acontece, a pessoa ganha uma força sobre-humana, não é verdade? Já ouviram, Todo mundo já ouviu história disso.
que 4 homens, 6 homens não segurava um possuído. Mesmo até em crises que não tenha nada a ver com o demônio. Mas a psique fica tão aflorada que a pessoa ganha força. Tá bom. Mas no caso aqui, era a ação do demônio, sim. E tem importantes lições nesse evangelho. Sem desfazer em nada dos porquinhos, né? São muito agradáveis como sempre, inclusive quando são transformados em bacon, pernil e outras partes melhores ainda. Tá bom. Mas nem os porcos quiseram ter comunhão com o demônio. Perceberam? O demônio até pediu para Jesus, manda nós para os porcos. Os porcos falaram, o quê? Pularam lá no mar e se afogaram. Não é uma grande lição? Não tenhamos nenhuma comunhão com o demônio. Não andemos por aí nos esbarrando nesse inimigo espiritual que todos nós sabemos que temos. Vamos ao contrário disso, aprender a viver da maneira que seja sinônimo de santidade, da maneira mais pura, mais verdadeira, mais possível da prática da fé. Porque aí sim, né? Como diz um conhecido jargão, a fé remove montanhas. Não é verdade? Faz milagres extraordinários, incomensuráveis. Não tem como mensurar, como medir. Até no Evangelho tem isso muito bem colocado pelo próprio Jesus, não é? Se vocês tiverem fé e mandar até aquela montanha, imagine que era uma grande montanha, aquela região era muito montanhosa, não é? Ela vai sair de lá, se transplantar e se atirar no mar. Já pensou que fé que é preciso? Para mandar uma montanha e a montanha obedecer? Não duvidemos, é palavra de Jesus. E é o mesmo Jesus, o nosso Deus, que diz que se tivermos fé, faremos as coisas, as obras que Ele fez, e até maiores do que as que Ele fez. Então eu quero concluir essa reflexão com essas lembranças da atitude prática da fé de São Brás, com esses exemplos de heróis do Antigo Testamento que praticaram a fé, e com esse modelo a não ser seguido desse endemoniado do Evangelho, né? Que nós possamos sim andar por caminhos iluminados por Jesus, para que possamos ser cada dia mais filhos e servos agradáveis ao Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.